Então, voltemos ao início da criação, quando Adão foi criado. Lá no capítulo 3 de Gênesis, tem a queda. Eva e Adão comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi expressamente proibido por Deus. Assim que comem do fruto, eles perdem automaticamente o relacionamento com o Pai, se separam do Pai. Lá em Lucas 3:38, está a descrição da genealogia que mostra a filiação de Adão. Está escrito assim: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Então veja que quando Deus cria Adão, o propósito era que ele fosse filho de Deus. O sentimento de Deus para Adão foi sempre de pai para filho, com o intuito de pegá-lo pela mão e guiá-lo. Mas a verdade é que Adão queria conhecer as coisas, seu interesse era querer controle, domínio. Observe que o ser humano tem necessidade de controle, de conhecimento, de controlar as coisas que acontecem. Ele tem dificuldade de submeter ao Pai, de se render e deixar ser conduzido por ele. Quando Adão toma a decisão de conhecer o bem e o mal, ou seja, ter o controle, como eu disse, ele tem um impacto em sua alma, ele perde o relacionamento com o Pai, permitindo então que o pecado entre em sua vida. Nesse momento, sua alma recebe mecanismos de fuga, exemplo, medo, hiperatividade, compulsão, ciúmes, irritação, somatização. São algumas formas de como a ansiedade manifesta dentro de nós. Um ponto sensível aqui é que, ao depararmos com a mentira, que é pecado, não deixe de ser uma manifestação da ansiedade. No exemplo de Adão, ele se esconde duas vezes. Primeiro, com plantas de figueira para tampar a nudez, pensando que estava coberto diante de Deus, e no segundo momento, de trás de um arbusto. Veja, aqui fica claro uma repetição, claramente justificada pela ansiedade do constrangimento vivido. Então, observe que o homem começa a caminhar para um ciclo de excessos, né? Essas repetições são notavelmente estabelecidas e se tornam mal em nossas vidas. Exemplo: come muito, come pouco, trabalha pouco, dorme muito, dorme pouco. Qualquer outro excesso constitui ansiedade. Existe, obviamente, 4 excessos na Bíblia que não é fruto da ansiedade e são permitidos. Por exemplo, orar sem cessar, amar a Deus acima de todas as coisas, em tudo dar graças, e tudo que eu fizer, seja em palavras ou seja em ações, tem que ser feito para a glória de Deus. Então, percebemos que Adão, ao ver que não era possível se esconder de Deus, ele apresenta o sentimento de medo. Todos nós somos filhos de Adão. Não tem ser humano na terra que não tenha o sentimento de medo. Qual é o maior medo que o ser humano tem? O medo da morte. Lá em Hebreus 2,15 está escrito assim, sobre o pavor da morte. Nosso pai Adão era ansioso. Ele sentiu isso na pele, porque não teve um bom relacionamento com seu pai. Em geral, se realizarmos um levantamento entre as pessoas que são altamente ansiosas, elas não tiveram de alguma maneira um bom relacionamento com os seus pais. Bem, para darmos uma definição para a ansiedade, eu tenho que apresentar 2 pontos. Do ponto de vista bíblico, a ansiedade é um sentimento de apreensão, quando eu enxergo a vida fora da paternidade de Deus. Ou seja, minha visão é ofuscada e vejo apenas aquilo que quero ver, e não com os olhos de Deus. Embora a minha configuração carregue traços da infância, ambientes que vivi e carga genética, tudo isso precisa ser entregue a Deus. E a partir daí eu começo a enxergar pelo que Deus falou a respeito de mim. Segundo, se eu olhar a ansiedade do ponto de vista psicológico, a definição da ansiedade é um sentimento de apreensão,
de que uma tragédia vai acontecer e imediatamente eu sou tomado por reações físicas diante dessa certeza. Então, precisamos reorganizar nossos pensamentos diante dessa verdade, ou melhor, acreditar no que a palavra diz e não em nossos sentimentos. Seguindo, vamos meditar um pouco no texto de Efésios 3,14. Diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, do qual tomo o nome toda a família, tanto do céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. A palavra pai aqui é pater, significa nutridor, sustentador, protetor. É o papel de quem nutre, sustenta e protege. Ou seja, é o papel do pai. A palavra família aqui é pátria. Existem várias formas de se ver uma família. Uma cidade pode ser uma família, um bairro, uma rua, um casal, por exemplo, é uma família. O homem, a mulher e os filhos são uma família. A igreja é uma família. Uma nação pode ser uma família também. Um grupo de pessoas reunidos com um bem comum só pode ser representado por uma imagem, a imagem do Pai. Quando existe uma crise no país, independente de quem seja o presidente, ele tem que se levantar de forma imediata e dar uma palavra à nação. Ele precisa dar um norte, ele precisa apresentar uma solução. Ele está fazendo o papel de um pai.